Ótimo. Então, vamos fazer hoje uma produção, ou melhor, uma análise de uma produção IELTS Writing, tomando como referência o tema. Nós estamos aqui no sistema da nossa escola, Ensino High, e vamos então à atividade que os nossos estudantes estão fazendo de Writing essa semana. Veja aqui o processo. Comecemos então pelo tema. The first graph gives the number of passengers traveling by train in Sydney. The second graph provides information on the percentage of trains running on time. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Então temos aqui um tema clássico Task 1 IELTS Academic, onde você tem o tema em conjunto com dois gráficos, mas esses gráficos são relacionados. Você então tem aqui a necessidade de estar abrangendo em sua análise de dados aqui as informações presentes em ambos. You should write at least 150 words. E aí temos um aviso aqui. Busque fazer uma produção entre 160 e 180 palavras. É a regra das 25 linhas, não é? Tendo em vista uma letra normal de escrita, definitivamente você obterá uma produção que seja levemente acima de 150 palavras, tudo bem? Seguindo a estratégia que nós sugerimos para os nossos estudantes, nós sugerimos que você faça 4 parágrafos, não é? E ter, então, essas 25 linhas quebradas ao longo desses 4 parágrafos, ok? Mas, então, vamos começar aqui com o primeiro passo, ou seja, o primeiro parágrafo. A primeira parte da sua produção é a síntese dos dados. A síntese dos dados é nada mais nada menos do que um overview que mostra ao examinador que você entende sobre o que os dados falam como um todo. Não é aqui o momento onde você faz comparações ou contrastes. Não, aqui é o momento onde você simplesmente demonstra para o examinador que você entende o que o tema, e mais precisamente os dados que se encontram neste tema, abrangem de uma forma bem superficial. Então, vamos ver aqui o modelo mostrado. The line graphs give data on the number of train commuters in Sydney from 1995 to 2004 and show the ratio of trains that ran on time during the same period. Então veja aqui que o primeiro parágrafo, que diga de passagem, tem somente 2 linhas, não é? Nada mais é do que o demonstrar da compreensão que você tem, tudo bem? Dos gráficos como um todo. Algo então bem superficial, bem geral, somente para demonstrar para o examinador o que você sabe ou o que você entendeu do tema. Depois vem a segunda parte. E aqui as coisas começam a ficar um pouco mais aprofundadas, naturalmente. Temos aqui a seleção de informação, ou seleção de informações, não é? A seleção de informações é o momento onde que você destaca palavras, ou melhor, destaca dados em particular que são importantes serem destacados para a pessoa ter uma noção mais granular das informações, não é? Então, aqui é o momento onde que você, de fato, começa a selecionar elementos que se destacam do trend, ou seja, da tendência demonstrada. Então, aqui você, por exemplo, neste gráfico em particular, você percebe que ele segue um aumento gradual, mas em 99 ele tem um pico e sobe de forma bem drástica. E depois, em 2001, ele tem uma queda drástica também. E depois se mantém flat, ou seja, plano, sem muitas mudanças, se estabiliza. Estes pontos de inflexão, seja para cima ou para baixo, e igualmente esses pontos de normalidade, que acabam sendo a tendência principal, o normal, definitivamente precisam de ser destacados por você. Então você percebe que estes pontos de inflexão precisam ser destacados. Então você, na primeira parte, faz uma síntese, simplesmente demonstrando o que você compreende de uma forma bem superficial o que o tema fala sobre. E na segunda parte você começa a separar o joio do trigo, selecionando informações individuais a serem abrangidas por você na sua análise. Então aqui você está indo a um nível de mais profundidade, sendo bem específico. Tudo bem? Agora vejamos aqui o modelo que temos. 250 million passengers used the train transportations in 1995 in Sydney, and this number slowly increased in the next 4 years.
In 1999, train commuters number in Sydney was around 265 million, and it abruptly hiked in the next 2 years before dropping again in 2002. In 2000, 200 million passengers used locomotives, and this number further increased and reached to its highest, 300 million, in 2001. From 2002 to 2004, the train commuters number remained constant at 280 million. Informações específicas, principalmente aqui nesta parte aqui de number of train passengers, sendo destacado. Tudo bem? Perfeito. Agora vamos à terceira parte. A terceira parte é um momento de comparação de informação. Agora, quando você tem um tema que abrange dois gráficos, este é o momento onde que você, de fato, precisa ser extremamente cuidadoso, porque você, naturalmente, não tem a possibilidade de fazer nenhuma espécie de comparação entre um gráfico e o outro, porque ao mesmo tempo em que eles são relacionados, neste caso em particular, ao menos, eles não abrangem o mesmo tipo de métrica. Aqui, a primeira métrica é o number of train passengers. E aqui, a segunda métrica equivale ao percentage of trains running on time, ou seja, a porcentagem de trens que estão correndo em um horário que, de fato, possa ser previsível, né? On time, com previsibilidade. E, portanto, você não encaixa uma comparação entre ambos, mas já que você tem que fazer o processo de comparação, mas também o processo de análise deste segundo gráfico, você pega os diferentes elementos do segundo gráfico e comparam eles entre si. Assim, então, pegando duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, novamente, fazendo uma análise mais aprofundada do segundo gráfico, que não pode ser ignorado, e, igualmente, demonstrando ao examinador a sua habilidade de comparação. Agora, isso está, inclusive, claramente dito no tema. Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant. Então, você de fato tem o próprio tema pedindo essas comparações e você, então, não somente está abrangendo, não ignorando o segundo gráfico, mas também mostrando esta habilidade comparativa, não é? Não entre o segundo e o primeiro gráfico, mas entre os elementos do segundo gráfico. Então, vejamos aqui o modelo que temos. More than 92% of trains in 1995 arrived and reached their destination on time, but this record deteriorated and dropped to just over 85% in 1997. In 2000, almost 15% of rails failed to maintain the schedule, and this scenario was worse in 2004, when more than 25% of trains in Sydney could not run on time. Perfeito. Então aqui foi feito exatamente isto. A análise do segundo gráfico e, em conjunto, a demonstração da habilidade de comparação. Agora vamos à última parte. A última parte é a conclusão. Agora, é muito importante termos a ideia de que aqui o que temos que fazer é uma conclusão óbvia, sem especular motivos. Ou seja, uma conclusão óbvia é aquela conclusão que você chega após fazer uma análise no gráfico, sem necessariamente tentar definir os motivos pelos quais as situações aconteceram. Que situações? As situações mostradas pelo tema. Então aqui nós estamos lidando com informação, mas nós não sabemos o porquê que ocorreu esses picos, por exemplo, no número de passageiros de trem entre 95 e 2004. E também não sabemos quais são os motivos de que, por exemplo, entre 2003 e 2004, houve uma queda muito brusca no nível de previsibilidade em termos de tempo e de fato, pessoas acabaram esperando mais pelos trens na Austrália. Não sabemos o porquê. E qualquer motivo aqui destacado é simplesmente uma especulação. É por isso que nós falamos não especulativo, sem especular motivos. Então, é muito importante aqui fazermos uma conclusão óbvia para fechar a análise de forma apropriada, demonstrando então ao examinador que nós compreendemos os dados finais, chegando à conclusão final apropriada, mas ao mesmo tempo sem definir achismos sobre o porquê que a situação demonstrada pelo tema ocorreu, não é? Então, vejamos aqui o modelo.
Overall, the number of rail passengers in Sydney gradually increased between 1995 and 2000. And in 2004, a higher percentage of locomotives failed to run on time. Então perceba que aqui então são as conclusões óbvias, mas que são necessárias para você fechar a sua análise de dados de uma forma plena. Tudo bem? Então, é isso. Muitíssimo obrigado.